A morte de um agente da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, levantou uma perseguição gigantesca a um jovem fora da lei conhecido como Mato E. Hoje, vamos contar um pouco dessa história. Galera, a coluna do Carlos Carone, conhecido como Namira, que agora está no Grupo Metrópolis, publicou informações que a polícia busca um bandido chamado Igor Freitas de Andrade, conhecido pelo vulgo de Mato E. A gente vai aproveitar essa busca, não só para noticiar isso daqui, mas para a gente problematizar a segurança pública no Rio de Janeiro, como a gente sempre faz aqui, beleza? Bom, esse Mato E é considerado suspeito pela morte do agente da CORE e hoje a gente vai entender melhor essa história e a dinâmica de como essas coisas acontecem, por que acontecem e o quão é lamentável toda essa situação, partindo sempre do princípio da lamentação total pela morte desse agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Beleza? Bom, enquanto o Fernandão roda a vinheta, eu peço que vocês deixem o like de vocês aí. É rapidinho, não custa nada e esse é o melhor pagamento que a gente pode ter de vocês. Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, no dia 19 agora, a CORE foi realizar uma operação na Cidade de Deus, tá? Essa operação tem a ver com o crime ambiental e com a Delegacia de Proteção ao Consumidor. E assim, como que era essa operação? Os caras identificaram algumas fábricas de gelo clandestinas. Para você ter uma fábrica de gelo, você precisa de várias liberações do estado, tá? Vários alvarás. Tem que saber onde é a fonte dessa água, o que está indo nessa água, como que está sendo produzido esse gelo, questão de higiene, galpão, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essas fábricas de gelo que estavam sendo investigadas, elas eram fábricas clandestinas que não obedeciam, obviamente, à legislação que diz como deve ser esse tipo de atividade. Certo? E algumas dessas fábricas ficavam dentro de favelas sob a proteção, né, de certa forma, de comerciantes ilegais de substâncias armadas, como é a questão do controle de território no Rio de Janeiro, que tem se aprofundado no controle de várias atividades dentro desse cenário, dentro desse escopo. Não estou falando que essa questão no gelo, mas a gente sabe que os caras, eles controlam várias dessas atividades ali dentro. E a CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, que seria a tropa de elite operacional da Polícia Civil, conheço vários desses policiais, eles são responsáveis por adentrar e avançar dentro dessas favelas e, no caso, fazer a escolta dessas pessoas que iam cumprir mandados ali na região da Cidade de Deus. Na região da Cidade de Deus e algumas outras regiões ali, mas precisava fazer esse lance aí da fábrica de gelo. E nessa ação, o policial civil José Antônio Lourenço Júnior foi baleado e acabou perdendo a vida. Como eu disse para vocês, ele estava dando esse amparo aí. E aí, ele perdeu a vida, foi uma comoção, uma mobilização geral. Fernandão, se puder colocar cenas do velório do enterro dele aí, por favor. Ó poderoso Deus, que és o autor da liberdade e o campeão dos oprimidos, escutai a nossa prece. Nós, somos homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência do Senhor na preservação da liberdade humana. Estejais conosco quando procurarmos defender os indefesos e libertar os escravizados. Possamos sempre lembrar que a nossa nação, cujo lema é ordem e progresso, espera que cumpramos com o nosso dever, com nós próprios, com honra, e que nunca envergonhemos a nossa fé, a nossa família ou os nossos camaradas. Dai-nos a sabedoria da sua mente, a coragem do seu coração, a força do seu braço e a proteção de suas mãos. É pelo Senhor que nós combatemos, e a ti pertence o jogo da nossa história. Pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Falcão! Bom, o policial tinha família, deixou família, filho, tal, e mais um ressentimento entre polícia e organizações criminosas que só tem crescido. Deixa eu falar uma coisa para vocês que existe no mundo do combate nas favelas. Por mais que vocês achem estranho isso que eu tô falando, existe um código entre polícia e bandidos. É um código tácito, tá? Os caras não conversam, não sentam aqui numa mesa, vão tomar uma cerveja e fazer um código. Não, não é isso. É o código do bota a cara. Tem que ser um confronto
em que os dois estão trocando tiro, um avançando e o outro tentando fazer o outro não avançar. Eu tô falando que tem honra nisso, é uma espécie de código. O policial da Core foi morto numa ação que é conhecida tanto no mundo do crime quanto no mundo policial como crocodilagem. Segundo as informações das investigações policiais, o tiro veio das mãos de um cara, mas por dentro de uma seteira. O que seria uma seteira? É um buraco que se faz no muro reforçado, só coloca-se o cano ali, o cara fica tirando a esmo, acertando quem for, e acabou tirando a vida do cara, no que chama-se no código do combate de crocodilagem. Tá? Bom, isso fez a polícia pegar inclusive mais raiva. Mas veja que complexo que é. Você vai fazer uma operação para fechar uma fábrica de gelo e você perde um agente no auge da vida. E aí você vai ter, lógico, para prender esse cara, mais derramamento de sangue ainda. Então olha como é que é complexo a situação quando a gente está falando de combates e da segurança pública no Brasil. Que doideira, né? O sangue derramado aí de um agente que estava só trabalhando, estava fazendo o seu trampo ali, né, escutando pessoas. Dizem que era um cara muito inteligente, o cara trabalhava muito com inteligência, com investigação. A polícia do Rio de Janeiro perdeu muito em relação a isso. E obviamente que a polícia vai voltar mais vezes lá para fazer operações, para, enfim, pegar esse executor. E lógico que vai ter mais sangue também nisso daí. Então, o sangue nunca sai de um corpo só. Quando alguém tomba, vai sair mais. Bom, segundo a polícia, Matuê é funcionário importante do Ser Vermelho da Cidade de Deus. Matuê foi o cara que, segundo a polícia, fez os disparos contra o agente, tá? Algumas informações dizem que ele é um funcionário importante, outras informações dizem que ele seria apenas um soldado. Mas a ficha dele é corrida e é extensa. A gente foi atrás. Ele teria atirado nesse policial, como eu disse pra vocês, pela CT. Matuê aparece em suas redes sociais ostentando carros, dinheiro, joias, armas de grosso calibre. Morador da Chacrinha, na Praça Seca, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, ele atuava principalmente naquela região do Cidade de Deus e estava ali dando um reforço nesse ponto aí, por conta da operação, né? Para tentar conter a entrada dos policiais. Contra o Matuê constam 2 mandados de prisão pela primeira vara criminal da capital pelo crime de execução qualificada, né, do artigo 121, destruição e subtração e ocultação de cadáver, e outro pela 42ª vara criminal da capital por comércio ilegal de substâncias e outras condutas relacionadas a isso. Ele chegou a ser preso, mas acabou sendo solto já faz um tempo e estava nas ruas trabalhando novamente para as organizações criminosas aí, e principalmente a organização que tem ali toma conta dessa região aí. Então, a morte do agente do Core foi pelas mãos do tal de Matuê, e a polícia tem procurado o Matuê aí e feito já várias operações para ver se conseguem colocar as mãos neles, prendê-lo ou, em caso de combate, segundo a polícia, neutralizá-lo. Mas, como eu disse para vocês, muito sangue vai jorrar ainda nessas mortes. Tem morrido vários... cara, trabalho ingrato também ser policial, principalmente no Rio de Janeiro, né? Cara, você não ganha muito e você ainda tem que estar sempre exposto a combates que podem levar sua vida a qualquer momento e vida de companheiros seus, porque causa também um trauma, um choque absurdo, né? Bom, é isso. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no apoio a partir de R$2 e por menos de uma lata de refrigerante por mês. Por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês nos dão uma força, ajuda a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor. Toda sexta-feira vocês têm um vídeo novo, né, Fernandão? Tem um vídeo novo para vocês assistirem, que é uma espécie de recompensa por vocês estarem ajudando no nosso trabalho aqui. Beleza, galera? Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.